Pessoal, boa noite, tudo bem? Na aula de hoje eu vou iniciar falando sobre máscara de recorte e traçado de imagem aqui no Illustrator, tudo bem? Bom, o primeiro assunto é a máscara de recorte. A máscara de recorte é uma espécie de power clip que a gente vê dentro do CorelDRAW, por exemplo, que é quando você tem uma imagem, né? E você tem uma forma, e você quer que essa imagem somente apareça na área onde a forma está ocupando, né? Na área onde a forma está ocupando espaço. Então, por exemplo, aqui no meu caso a estrela, eu vou colocar a imagem de fundo somente dentro da estrela, só vai aparecer ali. Se fosse um coração, mesma coisa. Se fosse um vetor que você fez com a ferramenta caneta, por exemplo, que eu ensinei na aula passada, você poderia fazer, tá bom? Você precisa de uma imagem, um JPEG, um PNG e uma forma, um vetor. Tudo bem? Uma coisa interessante aqui, importante, é que a forma ela precisa estar numa camada acima, ela precisa estar né, em cima da imagem para que esse comando funcione. E você precisa realmente selecionar as duas imagens para aplicar a máscara de recorte. Então, por exemplo, você precisa selecionar a imagem mais a forma e verificar aqui no painel camada se ambas estão com o quadradinho azul, tá bom? Se você, por exemplo, seleciona por aqui, ó, e elas não ficam com o quadradinho azul, não funciona, tá? Então, recomendo que você vá direto e selecione elas aqui no palco mesmo. Beleza, você selecionou as duas imagens, agora você clica com o botão direito e vem em criar máscara de recorte. Pronto, o que acontece? Essa imagem só vai aparecer na área da estrelinha, certo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui pra alterar, ó, meu mouse tá dando probleminha, eu clico duas vezes, posso selecionar aqui minha imagem, eu aperto Shift e aumento ela proporcionalmente, porque ela precisa preencher as pontas da estrela, né? E muitas vezes você pode acabar inserindo uma imagem que não vai, assim, de fato, ocupar toda a área da forma. Então, você pode ajustar isso aí depois. Tô trocando meu mouse de entrada USB aqui. Por exemplo, se você selecionar essa imagem, deixa eu voltar um aqui, cliquei a mais. Se eu selecionar essa imagem, eu posso andar com ela, tá vendo? De repente eu quero dar mais foco nos corações. Então, eu posso aumentar essa imagem. Posso apertar aqui Shift mais setas direcionais para eu ir selecionando uma forma melhor. E eu escolho que partes da imagem vão aparecer dentro da forma, tudo bem? Uma vez que você ajuste como você quer, você clica na setinha de voltar. Então, os dois detalhes muito importantes é que a imagem esteja abaixo da forma e que ambos os arquivos, né, tanto a imagem quanto a forma, estejam selecionados com o quadradinho azul, tá bom? Então, aqui eu fiz usando a estrela, mas você pode utilizar um vetor qualquer, um desenho qualquer. E aqui, vou ensinar para vocês um processo que é o chamado traçado de imagem. O que é o traçado de imagem? É quando o Illustrator ele tenta vetorizar a sua imagem. Então, ele vai olhar para essa imagem e vai passar um traçado ali. Ele vai criar pontos âncoras, né? Ele vai criar vetores para você conseguir imprimir essa imagem com alta qualidade, etc. Então, vamos lá. Em que caso você pode utilizar? O Illustrator vai permitir que você faça esse traçado de imagem em qualquer imagem. Isso você tem a liberdade. Porém, a qualidade nem sempre vai ser igual. Então, eu falo assim que quando você tenta vetorizar um desenho, uma imagem que é em desenho, o vetor fica muito melhor do que quando você tenta vetorizar uma imagem real, como é o caso da minha. Então, eu vou vetorizar aqui, mas vocês vão perceber que ele vai criar micro pedacinhos dessa imagem, desse vetor. Tudo bem? Então, por exemplo, se você falar assim, ah, professora, mas eu vou imprimir um arquivo, e você fala que não é para imprimir PNG. Você pode imprimir PNG, você pode imprimir sim uma imagem, né? A gente precisa ilustrar nossas artes com imagem muitas vezes. Porém, essa imagem precisa ser de alta qualidade, porque toda vez que a gente imprime alguma coisa, esse arquivo perde qualidade, né? Quando ele sai do digital e vai para o papel, sempre vai perder um pouquinho da qualidade. Então, se a sua imagem já for de baixa qualidade, aquela imagem que você tirou, de repente, numa baixa resolução, você tirou num celular que não tem a questão dos pixels muito altas, enfim. Aí você foi lá, enviou por e-mail, que enviaram por WhatsApp, que enviou por não sei na onde, até chegar em você, muitas vezes essa imagem já está com qualidade inferior, tá? Em questão de pixels.
E daí na hora que você vai imprimir, você acaba perdendo um pouco mais de qualidade, tudo bem? Então vamos lá conhecer o painel traçado de imagem. Para quem está acostumado com o Corel, eu gosto sempre de comparar, assim, para vocês irem entendendo e comparando os efeitos. Esse aqui seria o rastreio rápido, ou rastreio, né? Vou soltar a minha imagem. Beleza, uma vez que você seleciona a imagem, vai ter um botãozinho aqui, ó, traçado da imagem. Você não precisa clicar no botão, tá? Você pode clicar na seta. E daí ele vai te oferecer várias maneiras dele vetorizar essa imagem. Eu cliquei no padrão. Normalmente aqui aparece uma imagem, ele fala que pode ser que demore. Ainda mais gravando a tela, né? Puxa muito gráfico, mas tudo bem, a gente espera. Ó, ele passou aqui um vetor, né? Ele vetorizou essa minha imagem. Ah, gente, uma coisa importante, o Illustrator acaba meio que apagando a imagem original, tá bom? Uma vez que você faça aí a partir do traçado de imagem, você perde a imagem original. Então, se você quiser já inserir duas de uma vez, para comparar, enfim, fica a seu critério. Então, olha só, ele passou o primeiro traçado. Se eu der um zoom aqui, vocês vão ver que é um vetor, ó. Interessante. Ele fez micro pedacinhos. De longe, às vezes parece que é a própria imagem mesmo, normal. Porém, quando a gente aproxima, a gente vê os pedacinhos. Aqui no caso está preto e branco. Então, eu não vejo tanta diferença assim, a não ser o fundo, né? Mas olha só, a partir desse desenho que ele fez, eu posso ainda falar que eu quero só contorno, ó. Então, a partir desse vetor que ele fez, ele vai me mostrar somente os contornos. E se eu der Ctrl Z aqui, eu vou mostrar para vocês as outras opções que a gente tem. Temos aqui de alta fidelidade, isso aqui cria muitos pedacinhos mesmo. Vou aguardar. É normal demorar, tá? Vou aguardar um pouquinho. Aí vai depender também do seu computador, né? Se ele tem aí a questão gráfica, a questão de memória RAM, enfim, uma série de coisas aí no seu computador, esse processo acaba sendo mais rápido, tá bom? Finalizando. Aqui eu vou usar esse vetor, já que ele tá demorando, eu vou usar ele pra mostrar pra vocês, assim, de repente você olhou e você falou, ah, esse que eu quero, gostei, ficou bem agradável o resultado, vou usar esse vetor. Como é que a gente continua? Deixa só ele finalizar. Pronto, aqui finalizou. Olha só, vou dar um zoom para vocês verem que essa vetorização de alta fidelidade, ele vai pegar todos os gradientes de cores da sua imagem, praticamente. Se é vermelho mais escuro, vermelho mais claro, se tem curva, se não tem, tá vendo? Então, se você aproximar, você consegue enxergar vários pedacinhos. E ainda, olha só, quando você finaliza e você fala, ah, eu quero usar esse mesmo, o que que você precisa fazer? Você vem aqui no expandir, certo? Expandir é quando ele quebra esses pedacinhos, ele finaliza o vetor. E caso você queira, de repente, aqui não, a gente não faria isso, né? Até pelo fato do tipo de vetor que eu criei, olha só. Mas se você quiser selecionar alguns vetores para trocar de cor, é só você desagrupar tudo isso. Olha só. Vou clicar fora só para vocês verem. Eu posso desagrupar tudo, botão direito desagrupar. Aí ele vai soltar tudo aqui, ó, no painel camada. Soltou vários pedacinhos. Inclusive, tá vendo a barra? Olha o tamanho que fica a barra de tanto arquivo que ele soltou. Certo? Daí, por exemplo, se eu quiser selecionar algumas partes aqui, e pintar, eu pinto, tá vendo? Porque são vetores e eu tenho acesso a esses pequenos pedacinhos. Tá bom, gente? Então, por enquanto, no vídeo de hoje é isso. Nós vimos máscara de recorte e traçado de imagem. Já já eu volto com o pincel, tá bom? Obrigada, gente. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Obrigada. Tchau, tchau.